Como funciona o sistema de voto dos Estados Unidos em poucos minutos. Hoje é dia de eleição na terra do Tio Sam. E você tá mais perdido que o russomano na Santa Efigênia? Calma, deixa eu te explicar então rapidinho como funcionam as eleições por lá e o que tá em jogo. Era pra eu ter postado esse vídeo mais cedo, né? A eleição deve estar rolando, se bobear você já viu, já saiu o resultado. Mas procrastinações da vida, vulgo trabalho e vamos aí. Seguinte, em um cenário de literalmente empate, as atenções estão voltadas para o sistema de votação dos delegados e os estados decisivos que podem definir o próximo presidente, ou a próxima presidente. Como funciona o sistema eleitoral americano? Por que ele é tão diferente do brasileiro, hein? Vamos começar do começo. Talvez você já tenha ouvido falar nos tais delegados. Como assim? É o seguinte, nos Estados Unidos o presidente não é eleito diretamente pelo voto popular como é aqui no Brasil. Em vez disso, os americanos escolhem um grupo de delegados. Delegados eleitorais, tá? Não tem nada a ver com delegado de polícia, não. Que formam o colégio eleitoral. Cada estado tem um número específico de delegados com base no número de eleitores, que juntos somam 538 delegados no país todo. Para vencer, um candidato precisa de pelo menos 270 delegados. E aí é o seguinte, cada estado tem um percentual de votos. A lógica seria respeitar esse percentual com base nos delegados do lugar, certo? Mas não é bem assim não. Inspirado na música do ABBA, The Winner Takes It All. Então, se um estado X tem 10 delegados em jogo, por exemplo, o partido mais votado lá leva os 10 delegados. Independentemente se foi 51 a 49% ou 80 a 20. Com duas exceções. Maine e Nebraska são estados com delegados proporcionais e fogem dessa regra. Entendeu agora o porquê muitas vezes o candidato que vence no voto popular não leva a eleição? Alguns estados têm um peso muito maior por conta do número de delegados. A Califórnia, por exemplo, tem 55 delegados em jogo e o Texas 38. Só que tem um detalhe, alguns estados são sempre democratas ou sempre republicanos. Outros variam muito. Esses que mudam são chamados de vira-casacas. Não, brincadeira, são os estados pêndulos. São mais ou menos 7 estados assim, Michigan, Nevada, Arizona, Geórgia, Carolina do Norte, mas sobretudo Pensilvânia. Esse ano foco total na Pensilvânia. Quem vencer por lá tem enormes chances de vencer a eleição. Show, Caio, mas é um sistema confuso e único no mundo. Por que os Estados Unidos decidiram fazer um sistema assim? E tem a ver com a história do país. O sistema do colégio eleitoral foi criado para tentar equilibrar o poder entre estados com populações muito diferentes. Os fundadores do país, lá atrás, temiam que os estados com a maior população dominassem demais a política. Lá atrás também era muito complicado ter um sistema nacional unificado de votos. Então, os eleitores escolhiam quem ia escolher o presidente por eles. E isso é bom ou ruim, hein? Já faz tempo que o sistema é criticado por muitos especialistas e até eleitores. O que antes levava os candidatos a terem que percorrer vários estados, não só os maiores, hoje na prática coloca nesses 7 estados pêndulos a decisão do país todo. Mas para mudar esse sistema, todos os estados teriam que concordar. Quase impossível, convenhamos. Mas que papo furado é esse de voto por correio? Pois é, cada estado tem um sistema diferente de votação também. Alguns têm urna eletrônica, outros votam em papelzinho, e até existe essa possibilidade de voto por correio. Que aí, claro, gera uma série de questionamentos. Além do, claro, do voto ficar muito vulnerável. Esses dias teve ataque na urna, tacaram fogo numa caixa de correio com 200 votos que se perderam completamente. E o voto por correio ainda demora muito para chegar no local da votação. Por isso que às vezes a decisão se arrasta por dias e dias, diferente do Brasil, que no fim da noite já tem gente comemorando, outras chorando, outros dividindo o governo com o centrão, outros na porta do quartel, outros escrevendo um texto falando que a esquerda não dialoga mais com a periferia e por aí vai. No Brasil, ainda temos o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, um tribunal unificado que centraliza as decisões sobre o pleito. Isso dá maior uniformidade para a eleição. Você já sabia disso tudo? Então deixa seu like e se estiver vendo no YouTube, se inscreva no canal também. Se estiver vendo pelo Instagram, vai lá no meu canal no YouTube, se inscreve que é importante também. Acompanhe as minhas redes sociais para mais conteúdo, uns dias mais sérios, outros mais no humor, porque tá tensa demais a política ultimamente. Valeu, fui!